Seja muito bem-vindo, live 179. O nosso tema de hoje é olha, não me atrapalha tudo. O que fazer com as células nas férias? Você sabia que nós estamos na live 179? Hoje eu tive o trabalho de contar de uma por uma. Eu falei, quantas lives nós estamos fazendo aqui? Gente, 179 lives, acredite você ou não, desde o início desse projeto chamado do Reino Academy, nós estamos aqui. 179 encontros que nós tivemos desse e estão todos salvos aqui no nosso vídeo. Se você voltar lá atrás, você vai pegar treinamento lá do início, você tá tudo aqui para você gratuitamente. Tem muita coisa boa aqui que nós trouxemos para você. Então seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui. Eu vou só ajustar aqui a nossa câmera e vou avisar aqui nos nossos grupos de WhatsApp que nós começamos agora, tá certo? Você que está chegando por aqui, você vai fazer aquilo que a gente sempre, a nossa tarefa de todas as lives, que é o nosso papel missionário, de encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Então você vai clicar aqui nesse aviãozinho e você vai encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas. Faça isso agora em 30 segundos, que eu também vou encaminhar aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Eu tô avisando agora, ó. A live começou, tô encaminhando aqui todos os nossos grupos de WhatsApp, tá? Para que todos possam estar participando conosco. Deixa eu só achar aqui todos, pronto, rapidinho. Já tá tudo organizado aqui, então é rápido. Mas você que está chegando por aí, seja bem-vindo, tá bom? Deixa eu só entrar aqui para ver se realmente nosso link está funcionando, calma lá. E testar o nosso áudio, né? Também temos que fazer isso. Vamos já ver. Que eu também vou encaminhar aqui nos nossos... Funcionando, já tô vendo que o áudio tá ótimo. Gente, então é isso. Tô feliz que você tá aqui, live 179. Olha o tanto de tempo que nós estamos aqui com você, gratuitamente, todas as quintas e sextas. Já tivemos Café do Reino, que era todos os dias, pela manhã. Já tivemos séries, Heróis da Fé, no qual nos encontrávamos também todos os dias. Então, muita coisa já aconteceu. Se você baixar o nosso feed lá no final, você vai ver muita coisa. Muita coisa. Treinamento de tudo que você puder imaginar. Assuntos os mais diversos, inclusive o assunto de hoje, que é o que fazer com as nossas células nas férias. É um assunto muito pertinente. Por quê? Porque nós estamos nesse momento, né? Hoje é dia 4 de julho de 2024. Existem pessoas que vão assistir essa live depois, mas nesse momento, ao vivo, 4 de julho de 2024, meio-dia, e muitos de nós líderes nos perguntamos o que nós vamos fazer com as nossas células nas férias, porque existe aquele coração de pastor, né? Eu creio que você também tem aquele coração de, né, se nós liberarmos, aí sei que as pessoas vão se afastar, e como é que vai ser? E quando vem o retorno, será que elas vão voltar? Será que algumas vão estar frias na fé? Então talvez seja também a sua dúvida. Assim também como, né, nós já passamos por essa experiência, eu sempre digo, gente, que tudo que nós compartilhamos aqui é fruto da prática. Inclusive essa aula de hoje, tá? Esse treinamento de hoje, ele vai para a nossa plataforma do Reino Academy, para o nosso módulo de células, porque é um tema tão pertinente que eu entendo que ele tem que estar lá no nosso módulo, que é importante mesmo, porque vem essa dúvida no nosso coração como líder, e é prático, é uma dúvida prática. Inclusive, quem nos mandou essa pergunta via direct foi a apóstola Suzana. Por que eu estou mencionando isso? Não sei se ela está por aqui, já está por aqui. Por que eu menciono isso? Porque existem pessoas que elas estão com as suas dúvidas, elas sabem que nós estamos por aqui nos treinamentos e elas não acessam, né? E eu tenho visto, eu quero parabenizar a apóstola Suzana, que ela sempre está mandando para mim no direct, pastora, fale sobre isso, fale sobre aquilo, e eu acho isso muito legal, porque o tema que nós queremos tratar na live não é aquilo do meu achismo, né? Eu acho que isso é legal. É aquilo que é a sua necessidade como líder. Então, quanto mais prático, quanto mais alinhado com a sua necessidade como líder, que vai coincidir com a necessidade de outros líderes por consequência, melhor vai ser. Então, é muito importante, tá? É muito importante. Você manda, pastor, não tem seu WhatsApp? Tá aqui disponível no nosso bio, no link da bio. Você pode mandar lá pra gente mensagem. Você pode mandar mensagem via direct, pastora, eu quero que se trate tal tema, manda lá pra gente, você tem esse acesso, tá? Nós queremos que você faça isso, mande que nós vamos anotar. Eu tenho aqui um bloco de notas anotado, sugestões de lives e eu vou pegando de uma por uma. Mas hoje esse tema eu achei, não podemos não tratar esse tema porque de fato ele tem tudo a ver com esse momento específico, que é o que fazer com as nossas células nas férias. E como eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir direto ao ponto, nós temos 30 minutinhos aqui de live e eu quero compartilhar, eu quero ir direto ao ponto com você. Eu quero compartilhar com você algumas dicas do que nós, na prática, eu sempre digo, o do Reino Academy, nosso Instagram aqui, esse projeto de Deus, ele é muito prático. Então, tudo que nós vamos compartilhar com você aqui é fruto da prática. E essa dúvida, né, que surgiu aí no coração da apóstola Suzana, que ela está vivendo uma fase, glória a Deus por isso, muito boa, ela até deixou um depoimento, né, agradeci o depoimento, até a registrei aqui para ajudar na nossa divulgação. Ela já implantou as casas de paz, eles estão no segundo ciclo das casas de paz, já tiveram um total de 15 batismos, 11 batismos
batismo no primeiro ciclo e 4 no segundo. Então, gente, esse tipo de depoimento deixa a gente muito feliz, porque são líderes que não estão somente ouvindo, não estão somente aprendendo, eles estão praticando, e eu creio que a prática é o que realmente faz a diferença no nosso ministério. Então, eu estou muito feliz, viu, apóstola Suzana, pela sua vida, por você estar colocando em prática o que nós temos já passado, e isso é algo que realmente traz muita alegria ao nosso coração, é muito animador para nós, sabe? Eu vi esse tipo de depoimento. Inclusive, quando você que está aqui acompanhando tiver depoimento, seja você aluno da plataforma, seja você que está, né, pegando os conteúdos aqui pelo nosso Instagram, não deixe de compartilhar o depoimento, porque isso é muito importante. É importante para que nós possamos arquivar esses depoimentos para compartilhar em momento oportuno, mas também é importante porque isso fortalece dentro do nosso coração. Nós somos que nem você, né? Seres humanos que nem você, nós temos os nossos dias maus, nós temos momentos que a gente está abatido, que a gente está com preocupações, e quando a gente ouve esse tipo de depoimento, a gente se sente revigorado no nosso ânimo, de falar assim, poxa, Senhor, glória a Deus, porque alguém está sendo, né, edificado, alguma igreja está sendo edificada, e isso é muito importante, porque isso está alinhado com o nosso propósito de vida. Vamos lá então para o nosso tema, tá certo? Feitas essas considerações. Gente, inclusive antes de entrar no tema, aviso importante, nós estamos no mês de julho com um desconto especial para os alunos da plataforma do Reino Academy. Pastora, tem muito conteúdo gratuito aqui no Instagram, é verdade. Se você não quiser ser aluno ou não puder nesse momento, tem muito conteúdo gratuito aqui no Instagram, mas se o conteúdo gratuito já é bom, imagine aqueles que fazem parte da plataforma do Reino Academy. Queridos, são mais de 200 aulas na nossa plataforma. São 7 pilares que nós trabalhamos com uma liderança extraordinária. Então, cada pilar, existem vários módulos dentro de cada pilar. Pilar de trabalhar no nosso pessoal, que é a nossa liderança pessoal. Pilar de liderança interpessoal, que é trabalho com a equipe. Pilar de ministério familiar. Pilar de conhecimento bíblico. Pilar, sabe, são diversos pilares de mentoria, de acompanhamento. Nós temos acompanhamento mensal com os nossos alunos, ao vivo, para ouvir as suas dúvidas, para dar o feedback, para orientar você. Então, assim, essa é a oportunidade de ouro, sem dúvida nenhuma. Se você já conhece um pouco da plataforma, se já tinha esse desejo de participar, você vai estar com um cupom de desconto de R$200. Nosso valor da plataforma já é irrisório. É um valor realmente simbólico, porque se você parcelar, não é um valor mínimo. Mas com esse desconto de R$200, ficou mínimo do mínimo do mínimo, e você vai ter acesso um ano a esse conteúdo exclusivo que está na plataforma, que vai te segurar pelas tuas mãos e vai te dar uma direção aí no teu ministério. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter muitos testemunhos e muitos depoimentos para compartilhar conosco. Então, esse é o momento. Como é que eu faço para me inscrever? Você vai clicar no link da bio, tá? Lá no link da bio. Você que está assistindo essa aula agora, ao vivo, você que vai assistir depois, você vai clicar no link da bio, lá em plataforma do Reino Academy. E quando você clicar lá para poder ir pro checkout, que é o momento da compra, você vai colocar lá no cupom, vou deixar inclusive na descrição desse vídeo, tá? O nosso cupom de desconto, que é desconto PDRA, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou até anotar para você aqui no nosso... Tudo em letra maiúscula, tá, gente? Desconto. Pastora, não sei se eu anotei correto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você o nosso cupom de desconto. Tá aqui, ó. Mandei aqui nos nossos comentários, mas eu também vou deixar na descrição desse vídeo quando ele estiver publicado aqui na nossa live, tá? No nosso feed do Instagram. Você vai lá no checkout e põe lá na aba de desconto, se tem algum cupom de desconto, coloca esse nome, desconto PDRA, que é desconto PDRA, tudo em letra maiúscula, para que você possa ser aluno da nossa plataforma. Vai ser um prazer ter você conosco. Eu sei que você vai ser abençoado e nós vamos ser abençoados, porque nós fazemos parte de uma única família, e eu creio que o nosso ministério não será o mesmo, tá? Então aproveite, até o dia 23 de julho nós temos esse desconto, esse cupom de desconto, depois volta para o valor normal. Vamos então entrar no nosso conteúdo agora, nesse momento. Gente, então quero dar algumas dicas para você. Se você puder anotar, faça isso, porque vai ser bênção. Algumas dicas para você do que fazer com as nossas células nesse mês de férias. Vamos entrar direto aqui no nosso tema, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você anote: o que fazer com as nossas células no mês de férias é... Primeira coisa, gente, isso aqui se trata primeiro de uma visão, tá? Visão mesmo. Não quero falar aqui ainda objetivamente. Quero primeiro começar com aquilo que eu entendo que é mais essencial, que é a visão. Primeira coisa, não encare o mês de férias como um mês vago. O que nós temos visto? Quando a gente, num pastoreio de igreja mesmo, quando a gente chega em alguma igreja para pastorear, geralmente os próprios membros das igrejas chegam pra gente dizendo assim: pastora, mês de julho é assim mesmo, mês de julho não dá ninguém, mês de julho as pessoas todas viajam. É quase como se a pessoa estivesse dizendo pra gente assim: olha, mês de julho, não se bata, não se perturbe, mês de julho não faça nada, não se esforce, não dê o seu melhor, porque mês de julho é um fiasco mesmo para as igrejas. Queridos, nós não podemos aceitar essa realidade. E eu posso dizer para você, isso não é uma realidade.
Isso é uma crença equivocada das pessoas. Preste atenção, não encare, você e eu não podemos encarar o mês de julho, seja bem-vinda, Sheila, não podemos encarar o mês de julho como um mês vago. Porque se tudo começa com a visão, e se eu e você como líderes já começamos a enxergar o mês de julho com essa visão, então, queridos, nós já estamos começando o mês de julho fracassados. Se nós achamos que o mês de julho é um mês vago, que é um mês que ninguém vai para a igreja, que é um mês que não dá para fazer nada, que é um mês que a gente já entregou os pontos, então o que nós estamos fazendo de diferente no reino de Deus? Não é verdade? Seja bem-vinda, Sheila Pereira, seja bem-vinda, Nilda, seja bem-vinda, cadê? Acho que é Nilda Silva, pastora Fátima, sejam bem-vindos todos vocês. Vou tentar não focar nos comentários para a gente ir direto no assunto, tá? Então a primeira coisa que nós precisamos ter é uma visão de crescimento. O mês de julho não é um mês vago, é um mês no qual nós precisamos profetizar, nós precisamos nos mover em fé. Inclusive na nossa igreja, esse mês de julho, nós estamos profetizando um mês dos milagres, porque nós cremos que o mês de julho vai ser um mês extraordinário, porque nós cremos que o mês de julho coisas maravilhosas vão acontecer. Portanto, você líder, já vou falar da parte do descanso, tá? Da parte da pausa, da célula, já vou entrar aí, mas primeira coisa, você líder, pastora, pastor, líder de célula, né? Você que é um líder ali de peso na sua igreja, não encare o mês de julho como um mês que você já entregou os pontos. Ah, pronto, o mês de julho é isso mesmo, em agosto a gente ressurge das cinzas e volta. Não, o mês de julho é um mês que vai ser um mês em que você também precisa se mover em fé, você precisa crer que coisas vão acontecer, você precisa crer que pessoas vão ser salvas, você precisa crer que pessoas vão ser alcançadas. Então tudo começa com essa visão, amém? Primeira coisa, eu quero começar dizendo para você, não entre como derrotado no mês de julho, entre como um líder vitorioso que vai ter vitórias, porque eu já vi pessoas iniciarem o mês de julho, ou às vezes até mesmo finalizarem, isso acontece geralmente em julho e dezembro, né? Pessoas às vezes estão no mês de julho, mas também estão em dezembro, e elas estão falando assim, gente, é assim mesmo, né? Tem esse decréscimo, as pessoas não vêm, é normal as pessoas se afastarem, é normal. Não encare dessa forma. Se você encarar dessa forma, querido, você já está dando o aval que o inimigo quer, de que o mês de julho é um mês que você não vai crescer. O mês de julho é um mês que coisas extraordinárias vão acontecer. Você crê nisso? Amém? Então a primeira coisa, trabalhe na sua visão e passe essa visão para sua equipe. O mês de julho é um mês extraordinário, o mês de julho é um mês que coisas grandiosas vão acontecer. Essa visão nós precisamos passar para a nossa equipe, não é um mês vago. O mês de julho e o mês de dezembro, já estendendo aí para dezembro, não é um mês vago, não são meses vagos. São meses onde Deus vai operar, Deus tem algo específico para esse mês. Algo vai acontecer. Amém? Então essa é a visão. Primeira coisa, você já anotou aí. Segunda coisa, anote aí rapidamente. Dica prática aí para o nosso mês de julho, tá? Para nossa igreja, para o mês de julho, para o crescimento, para aquilo que nós vamos viver, dica prática. Segunda coisa, dê um intervalo pequeno. Calma lá, já vou explicar para você. Presta atenção. Apesar de não ser um mês vago, não ter nenhum momento de intervalo, pastora, tá meio contraditório isso. Calma, escuta a frase toda, escuta o texto todo que você vai entender. Apesar de não ser o mês vago, apesar disso, não é um mês que você vai falar assim, é um mês que vamos avacalhar total. Não, não é. Não é um mês vago. Mas apesar disso, é importante você entender que a palavra nos diz que existe tempo para todas as coisas. E é importante, seja no mês de julho, seja no mês de dezembro, você ter um pequeno intervalo. Então anote aí, pequeno intervalo. Não pode ser um intervalo grande, porque senão, querido, em agosto tá difícil as pessoas voltarem. Em janeiro tá difícil mesmo as pessoas voltarem. Se nós dermos esse intervalo muito grande do mês de julho todo como um mês vago, que nada acontece, que a gente não tem expectativa nenhuma, então, de fato, nós temos que esperar o mês de agosto e o mês de janeiro, seguido de dezembro, meses que a gente vai ter que começar do zero com algumas pessoas. E eu não creio que deva ser assim. Isso é um retrocesso. Ter essa visão é um retrocesso. Mas, o que eu estou dizendo para você? É importante nós entendermos que existe tempo para todas as coisas. Diga aí no seu lugar, se você puder, se você estiver podendo falar, né? Senão você vai falar aqui na sua mente, de forma didática, para você memorizar melhor. Diga assim, existe tempo de trabalho e existe tempo de descanso. Amém? Tempo de trabalho e tempo de descanso. Calma lá. Existe tempo para todas as coisas. Você folgar o mês de julho todo não é sábio, porque você vai desestruturar tudo que foi construído durante o semestre. Isso não é bom. Não é um mês vago. Mas você também não ter momento algum de, como se fosse momento de recreação, momento de lazer, um momento de dar um pequeno intervalo para a sua equipe de trabalho, porque eles se esforçaram, porque eles também se dedicaram. Se você também não tiver esse pequeno equilíbrio, isso também não vai ser saudável, porque você vai sobrecarregar a sua equipe, aquela equipe que está com você o ano todo trabalhando, se esforçando, se dedicando. Existe tempo para todas as coisas. O descanso, ele é bíblico.
Agora, que descanso é esse? É um descanso com propósito, é um descanso no tempo certo, não é um relaxamento no mês todo, é um descanso no momento pontual. Já vou falar para você na prática como que nós aplicamos isso na igreja local. Durante todos os anos que a gente vem pastoreando, a gente vem sentindo essas situações, né, de dar um intervalo grande, de dar um intervalo, nenhum intervalo, e de dar um intervalo curto. E a gente percebeu que dar um pequeno intervalo, ele tem sido muito saudável para a realidade da igreja. Então, já vou explicar para você como que isso funciona. Qual é o exemplo prático? Nós, na nossa prática, tá? Isso aqui precisa ser assim na sua igreja? Não. Tô só dando exemplo de como nós fazemos na nossa igreja. Ó, a Nilda escreveu aqui no chat. Pode escrever, viu, gente, aqui no chat que eu tô lendo. A Nilda Silva disse assim: existe tempo de trabalho e existe tempo de descanso. Exatamente isso. E isso é bíblico. Não existe problema quanto a isso. Né? Que às vezes a gente ouve aquela frase assim: o diabo, ele não tem folga. A gente também não pode ter calma. Né? O diabo não é um ser humano. O ser humano existe tempo de trabalho e descanso, porque o ser humano ele tem limites. O ser humano ele se sobrecarrega. O ser humano ele dorme, ele descansa, ele tem pausa, ele come. Né? Nós somos seres humanos. O diabo não come, não dorme, não descansa, de fato. Não tem como você se comparar. Mas entenda que até o seu descanso ele pode ser produtivo, porque se você descansar no Senhor, você descansar no tempo certo, você vai se tornar um líder mais produtivo, porque no momento de trabalho você tem mais gasto para trabalhar. Então isso também é inteligente. Agora vamos lá entender como é que funciona isso na prática. Quem está atento aí, amém? Como que a gente faz na nossa igreja? Geralmente na nossa igreja o que nós fazemos? O mês de julho não é um mês vago, já disse para você. Nós não encaramos como um mês vago. É um mês do extraordinário, é um mês que grandes coisas vão acontecer. Então como é que a gente aplica esse pequeno intervalo? Geralmente nós padronizamos da seguinte forma: nós folgamos na nossa igreja nas últimas 2 semanas de julho e nas últimas 2 semanas de dezembro. Calma lá, o que é folgar? Não, pastor, então nas últimas 2 semanas a igreja fechou a porta, nada acontece. Não é isso. Quando eu digo folgar, é que nessas últimas 2 semanas de julho e 2 semanas de dezembro, nós não temos células acontecendo em escola bíblica. Esse é o nosso intervalo. Mas o restante da programação, os cultos, o treinamento nós não damos folga, não pausamos, porque o treinamento é visão constante, que são os nossos cultos, gente. Sabe, é o culto de treinamento que nós temos na terça e o nosso culto evangelístico de domingo, que é o nosso culto da família. Então esses 2 momentos aqui nós não folgamos, eles permanecem. Mas pastores, se alguém precisar viajar, a gente faz escala, tranquilo, faz escala. Se de repente eu estou nos primeiros 15 dias da minha igreja, eu estou lá. Né? Alguém viajou, estou cobrindo essas pessoas, líderes, né, pastores que poderiam estar ministrando nesses cultos. Na última semana, de repente, eles ficam e eu viajo, alguma coisa nesse sentido. Então é uma pequena folga que você vai ter em relação a, presta atenção, folga em relação a célula e escola bíblica. Que a escola não tem férias? Então pronto. Célula, essa pequena folga que você vai ter de 2 semanas. Já vou continuar falando para você outras dicas, tá? Você vai falar assim: pastora, mas 2 semanas e o novo convertido vai se afastar, 2 semanas e o fulano vai se desviar. Calma, já vou chegar aí, calma lá, que tem solução. Então essas 2 semanas aqui, eu tô primeiro nesse ponto de dar um pequeno intervalo, aplique isso. Desse pequeno intervalo na estrutura das suas células e da sua escola bíblica, cultos e treinamentos permanecem e você somente vai fazer uma escala ali entre os líderes, tá certo? Deu para compreender? Deu para pegar essa dica aí? Nós fazemos isso, gente, e dá super certo na nossa igreja. Nós estamos, cara, há pouco tempo agora nessa igreja, a gente vai começar a praticar isso agora, mas nas igrejas nas quais nós já pastoreamos, nós já passamos, nós praticamos isso e deu super certo. Sempre deu certo, porque a gente, olha, incrível, nós percebemos que, geralmente, quando chega o mês de julho, né, nas igrejas que nós já passamos, às vezes os irmãos vêm com esse relato, né, mas mês de julho não dá ninguém, e a gente não entra no mês de julho com essa visão. O pastor sempre fala, não deixe o mês de julho chegar para você, chegue você no mês de julho. Mesma coisa pro mês de dezembro. Então, não é o mês que chega para você, é você que chega no mês. Você já chega já com voadeira no mês, com os 2 pés no mês. Você já chega se posicionando espiritualmente. Vai ser um mês frutífero, vai ser um mês onde há salvação, vai ser um mês onde pessoas vão ser alcançadas, vai ser um mês onde as pessoas vão ser fortalecidas, coisas extraordinárias vão acontecer. Então a primeira coisa é você ter essa visão. É um mês que Deus vai operar, porque não existe mês vago para o Senhor. Todos os meses Deus tem um propósito específico, inclusive o mês das férias. Tá certo? E aí quando as pessoas chegavam com esse relato negativo, a gente falava, não, querido, nós não aceitamos. Vai ser um mês abençoado, vai ser um mês de crescimento e pasme você. Onde nós passamos, as igrejas que nós passamos, que a gente chegava e falava assim, relato negativo, mês de julho, o mês de julho não vem ninguém, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, a gente vai cancelar todas as programações, gente. Onde a gente chegava com esses relatos negativos, a gente implantava e falava, gente, não é assim não, vai ter sim, vai ser um mês abençoado. E o nosso comportamento como líder dita o ritmo do mês.
traz essa atmosfera, porque você é um líder da casa do Senhor. Então, através de você, vem esse espírito de fé também. E aí, quando a gente trazia esse espírito de fé para o mês de julho, incrível, os meses de julho sempre foram meses abençoados. Não foram meses parados, foram meses produtivos, foram meses de crescimento, foram meses de cultos poderosos. Então, ter essa visão muda a atmosfera do mês de julho na sua igreja. Isso é muito importante, tá certo? Vou repetir aqui, recapitular. A primeira coisa que eu disse, não encare o mês de férias como um mês vago. Segunda coisa, dê um intervalo pequeno. E aí eu sugeri aquilo que nós praticamos, mas fica à vontade para você aplicar como você quiser, que é as 2 últimas semanas você dá um intervalo pequeno nas células e na escola bíblica, tá? Em cultos evangelísticos e treinamentos permanecem. E agora anote a nossa terceira dica para você, por favor. Gente, quem tá conseguindo aí, né, anotar, até aí de repente, pastor, eu já faço isso, tá ótimo. Você tá no caminho certo. Vamos continuar aqui então. Temos mais 2 dicas para encerrar. Terceira e quarta dica, tá? Terceira dica. Antes das folgas, prepare a igreja com palavras direcionadas. Isso aqui, gente, também é um outro ponto que a gente pouco ouve falar, mas que a gente pratica na nossa igreja e que eu vejo que é essencial. Deixa eu falar para você. Antes das folgas, de ter esse pequeno intervalo das folgas, vai ter nas últimas 2 semanas, comece o mês de julho com lapada. Comece, calma, presta atenção, já vou explicar, tá? Lapada, que pastor batendo nas pessoas, não. Comece o mês de julho com palavras direcionadas que vão preparar essas pessoas que vão passar por essas folgas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes, irmãos, existem algumas pessoas que não têm estrutura para o mês de julho. Não tem estrutura para encarar as férias. A pessoa está crente. Ela pega 2 semanas de férias, meu amigo, ela vai para sabe Deus para onde. Ela se desvia na braba. Ela se afasta de um jeito que fica difícil voltar. Porque não tem estrutura para lidar com algo que é bom. Gente, é bom. É bom você ir para a praia, é bom você dar uma voltinha com a sua família. Isso faz parte. É bom, isso não é errado. Mas você precisa de estrutura. E aí que eu vejo que essa terceira dica aqui, ela faz todo sentido. Quando a gente começa o mês de julho na nossa igreja, eu lembro que lá na Caripunas, no mês de julho do ano passado, no nosso treinamento, principalmente no nosso dia de treinamento, que era terça-feira lá e que é terça-feira também nessa igreja atual, eu ministrei muito sobre assuntos relacionados às férias. Coisas relacionadas a pessoa se preparar para aquele momento. Você vai de férias, mas você não está de férias de Jesus. Você vai de férias, você precisa procurar uma igreja nesse lugar. Você vai sair de férias, mas você precisa estar firme na sua fé. Você precisa entender que você não participa de qualquer ambiente. Então, esse mês, já começa o mês direcionando a sua igreja, preparando ela para esse momento de intervalo. Porque ela precisa ter estrutura espiritual para aquilo que ela vai receber nas férias. Para esse momento de intervalo, para os ambientes onde ela vai, para as companhias onde ela vai estar, as pessoas que ela vai se envolver, para que ela possa voltar desse lugar e firme e forte na fé, e lá nesse lugar para que ela possa fazer a diferença, para que ela seja luz em meio às trevas. Tá dando para entender? Então a terceira dica, que é antes dessas folgas, né, dessas 2 semanas aí de folgas, de repente se você for ter na sua igreja de célula e de escola bíblica, é muito importante você preparar a igreja com palavras direcionadas para ela poder estar preparada para esse momento, ela ter estrutura para esse momento. Quarta e última dica, anote aí. Mantenha a conexão com os que viajam e com os que ficam. Ó, esse daqui, gente, essa dica aqui é uma grande dica, presta atenção. Porque mesmo dando essas 2 semanas de folga, que você entende, eu também, que é saudável, não é verdade? Você como pastor, você como líder também precisa ter o seu tempo de equilíbrio. Precisa ter um tempo com a sua família. Isso não é errado, isso é bom. Mas quem tem um coração de pastor, às vezes não consegue descansar nesse momento, a gente fica preocupado. A gente fica assim, meu Deus, 2 semanas, o João acabou de se batizar, como é que vai ser? A Maria acabou de aceitar Jesus e agora tem 2 semanas aí, e, meu Deus, como é que vai ser? Presta atenção, aqui tá uma dica muito importante. Mantenha a conexão com os que viajam e mantenha a conexão com os que ficam. Aqui tudo é muito prático, eu vou dar dicas práticas para você de como que você vai manter a conexão com essas pessoas. Anota aí. Gente, você pode manter a conexão com essas pessoas, tá? E aqui, tanto para os que viajam quanto para os que ficam, aqui essas dicas vão servir para os dois. Mas tem uma dica específica que vai servir principalmente para os que ficam, tá? Porque todos precisam de amparo. Concorda comigo? Quem fica também precisa, porque a gente fica meio, né? Tô meio aqui ocioso. O que é que vai acontecer? Né? E aí o ócio é preocupante. Lembra Davi? Passeando lá no palácio dele? Não tem nada para fazer, todo mundo foi para a guerra. No tempo em que os reis deviam ir para a guerra, Davi estava no seu palácio, passeando.
Ele era um homem ativo, ele era um homem de guerra, de batalha. E naquele momento ele estava desencaixado. Ele estava ali ocioso, passeando no palácio, ele viu lá a Batseba bonitona tomando banho. E aí Davi cometeu um dos maiores erros da sua caminhada com Deus. Um erro que afetou toda a sua vida. Afetou a sua família, afetou a sua vida, o seu chamado. Então, o momento de ócio, né, se você não estiver preparado, ele é muito preocupante. Então, tanto para os que ficam quanto para os que viajam, você precisa ter conexão. E aí vou já dar as dicas agora práticas para você de como que você vai ter conexão com essas pessoas. Presta atenção. Tanto para os que viajam quanto para os que ficam, tá? E agora essas dicas para os dois. E a última dica é para quem fica. Tanto para os que viajam quanto para os que ficam, quais são as dicas? Gente, tem várias estratégias aqui. Vou começar com aquelas que eu acredito que sejam mais simples. Mensagens no WhatsApp. Você pode criar grupos de WhatsApp, inclui essas pessoas, né, os novos na fé, ou então os membros da sua célula, ou então os membros e os novos na fé da sua célula. Aquele grupo de WhatsApp, de repente um grupo específico das férias, né? Férias 2024, célula não sei das quantas, cria lá o grupo, põe todo mundo dentro desse grupo, você que é líder de célula. Se você é pastor, você vai criar um grupo ali dos líderes, da membresia, das pessoas que você está se preocupando mais. Sempre procure, né, escalar isso de uma forma que você cuide dos líderes, que os líderes cuidem da sua equipe, senão você vai ser sempre um pastor sobrecarregado, que você vai ser o faz tudo, isso não é bom. Mas presta atenção, vou trabalhar com a ideia de um líder cuidando da sua equipe. Você vai criar um grupo específico para aquilo e durante aquele mês você vai compartilhar palavras direcionadas. É um grupo específico, terminou as férias, fecha o grupo, exclui todo mundo e cancela o grupo, tranquilo. Mas é um momento específico dessas 2 semanas de folga. Lá todo dia você vai estar mandando mensagem, bom dia, como é que vocês estão, como é que está o dia de vocês. Aí você vai passar um texto bíblico, ou se não for um grupo, você pode criar uma lista de transmissão. Tem uma live aqui que eu falo a respeito de lista de transmissão. Se você não sabe como criar, pesquise lá no YouTube, no Google, como criar lista de transmissão, você vai entender, é super simples. E é muito legal, porque você manda uma mensagem e chega no individual daquela pessoa, não chega no grupo, chega no individual. É muito mais eficaz. Mas se você não sabe, o grupo com certeza vai sanar essa problemática, você vai conseguir se comunicar bem com a sua equipe. Cria o grupo e todo dia você vai passar uma mensagem, você vai compartilhar um texto bíblico, você vai manter conexão na medida do possível, na medida do distanciamento dessa pessoa. Outra estratégia, anota aí, desafios espirituais. Você pode, nesse momento, criar alguns desafios espirituais, porque você está se conectando com essas pessoas. Você pode, o fulano saiu de férias, não tem problema. Mas lá onde ele está, ele pode orar. Pode ou não pode? Pode. Lá onde ele está, ele não pode ler a Bíblia dele? Pode e deve. E quando você cria desafios espirituais, seja de leitura bíblica, seja de oração, seja de devocionais, seja de, olha essa dica aí, seja de reuniões online, à distância que você vai fazer, você está apacentando esse rebanho, independente do distanciamento ou do momento em que ele esteja. Tá dando para pegar aí, gente? Então, olha só, o que você pode fazer? Criar desafios nesse momento. O mês de julho, o mês de tal. Não, vamos criar o nosso grupo. Olha, gente, a gente vai ter desafio, nós vamos orar. Inclusive, né, no nosso discipulado, meu com as mulheres que eu acompanho, a gente está fazendo um desafio que eu achei super legal, que é de orarmos meia-noite. Está sendo bênção para mim. Porque é o momento que nós estamos orando juntas, à distância. Deu horário, cada uma na sua casa está fazendo oração, está cobrindo umas as outras de oração. Você pode fazer desafio de oração, você pode fazer desafio de leitura bíblica com a sua equipe. Vai pensando aí as ideias. Você pode fazer desafio de devocionar, gente, vamos ter um tempo devocional. Nesse momento aqui, e unir o devocional com a reunião online. Olha aí como é simples. Pastora, como é que eu faço uma reunião online dessa? Você pode fazer por chamada de WhatsApp. Você pode ligar, porque eu não lembro quantas pessoas comportam. Se a sua equipe não é grande, você consegue fazer até por chamada de WhatsApp. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu não lembro quantas pessoas. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Pera, já vou responder para você. Você já vai sair daqui sabendo quantas pessoas podem participar da chamada de vídeo de WhatsApp. Pronto. 2024, né? Que isso sempre atualiza. Gente, tudo isso, 32 pessoas. Sua equipe é maior que 32 pessoas? Se não for, você consegue fazer, põe todo mundo dentro do grupo, aí vai colocar lá o desafio. Gente, a gente vai fazer, né, um momento devocional todos os dias. Vamos imaginar que todo dia, 8 horas da manhã, a gente vai fazer o nosso devocional. Aí o que você vai fazer? Faz chamada de vídeo lá pro grupo. E aí você fez aquela chamada de vídeo, todo mundo vai ter. Olha como é super simples, não precisa nem de Google Meet, não precisa nem de Zoom, de aplicativo para isso. O próprio WhatsApp você consegue fazer uma chamada de vídeo. E aí você vai fazer uma reunião online, vai fazer um momento devocional com eles diário, faz de manhã, antes do pessoal ir pra praia, antes do pessoal, né, sair pro dia aí. Aí você já faz aquele devocional com eles ali de manhã, depois, gente, agora, né, 30 minutinhos, 15 minutinhos, e aí você, né, encerrou, olha, um ponto de conexão maravilhoso que você pode ter com a sua equipe nessas férias.
E aí a sua equipe, os seus membros, os seus novos convertidos, líderes, não sei quem são as pessoas que você está no seu rebanho, no seu cuidado, mas essas pessoas, eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus na vida delas. E sabe o que vai acontecer? Elas também vão aprender com você e daqui a pouco elas vão estar reproduzindo isso com outras pessoas que estão debaixo do cuidado. Uma coisa é certa, nós precisamos cuidar do rebanho que o Senhor tem nos confiado. Tá dando para entender aí, gente? E aí, qual é uma outra dica para aqueles que ficam, tá? Essa é para os que ficam. Essa que eu falei serve tanto para os que estão longe quanto para os que estão perto. Mas para os que ficam, o que eu aconselharia a você, que também nós tentamos fazer nesse mês de férias? Para os que ficam, intensifique as comunhões. Pastora, mas será que vai edificar o simples fato da gente ir para uma praça, da gente dar uma voltinha no shopping, da gente pegar um cinema juntos, da gente ter uma comunhão, tomar um cafezinho aqui na minha casa? Será que isso é suficiente para edificar? Não tenha dúvida que estar juntos é essencial para edificação, porque você conhece as pessoas, não é no momento formal do culto, você conhece as pessoas no momento informal, no momento das comunhões, no momento de um cafezinho que você marca na sua casa. Então você intensificar as comunhões nessas 2 semanas aí de folga da sua igreja, né, que não está sem célula, que está sem escola bíblica, intensifica as comunhões. Marca pelo menos uma comunhão na semana. Já tem os cultos, vocês estão lá participando do culto, mas pega aquele dia que era da célula e fala assim, ou outro dia, ou um sábado, ou um domingo de manhã, e fala assim, gente, essa semana a gente vai passear não sei aonde, essa semana a gente vai fazer tal coisa, essa semana a gente vai pegar um cinema. Eu não tenho dúvida de que a sua equipe vai estar muito bem conectada. E quando você estiver nesse momento, seja oportuno para lançar uma semente no coração dessa pessoa. Você vai observar o semblante dela, quem está com luta, quem não está, quem está passando tentação, quem, né? E aí você vai observar isso e você vai ser boca de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque você está conectada com ela. Gente, eu tenho certeza que colocar em prática essas dicas vai fazer toda a diferença nesse mês das férias, para que seja um mês extraordinário, para que seja um mês de colheita, para que o pessoal volte pegando fogo em agosto, o pessoal volte sedento para querer mais, para servir com mais excelência o Senhor. E eu quero finalizar dizendo para você que, independente de tudo que eu falei aqui para você, independente de tudo que eu falei para você, entenda algo para a gente encerrar. Nós precisamos fazer a nossa parte como líder diligente que nós somos, pastores de um rebanho. Isso que eu falei para você é a sua parte. Não é algo que você precisa fazer. Se você tem um coração de pastor, eu creio que você vai fazer, você vai colocar em prática. Entenda algo. Porém, nem tudo depende de nós. Existe um peso, querido, que eu como líder e você como líder, nós não podemos carregar. Que é um peso de achar que tudo depende de nós. Aquilo que depende de nós, tudo que eu falei aqui para você, depende de você. Tudo que eu falei aqui, depende de você. Depende de você. Fazer isso, fazer as comunhões, fazer os cultos online, fazer as reuniões com as pessoas, depende de você. Correto? Depende de você. Mas nem tudo depende de você. O que não depende de você? Não depende de você pegar e converter o coração dessa pessoa, não depende de você. Quem convence é o Espírito Santo. E detalhe, mesmo com o convencimento do Espírito Santo, precisa de uma contrapartida de quem recebe. Porque a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Significa que o Espírito diz e nem todo mundo ouve. O Espírito convence, mas nem todo mundo quer ser convencido. Nem todo mundo se inclina ao convencimento do Espírito Santo. Portanto, independente de tudo que a gente falou aqui, entenda que você não pode carregar um fardo que não é seu, um peso que não é seu. E qual é esse peso? É de achar que você vai converter o coração de alguém. É de achar que tudo que você faça vai ser suficiente para as pessoas permanecerem firmes no Senhor, porque também depende delas. Depende de uma ação, de uma atitude, de uma correspondência delas. Gente, mesmo que você crie os seus filhos, eu estou falando aqui do mesmo sangue que o seu, mesmo que você crie os seus filhos nos pés do Senhor, compete a eles um dia decidirem servir a Jesus. Você não pode tomar essa decisão por eles. Quanto mais aos seus filhos espirituais. Não tem como. Então eu quero que você entenda isso, porque eu gosto muito de um texto que me ajuda, porque esse peso também está sobre mim. Assim como você. Eu também tenho um coração de pastor, de pastora. Então, quando eu vejo pessoas se afastando, e às vezes aquela culpa quer vir sobre mim, Senhor, fulano está distante, eu fiz, mas eu tenho consciência de que eu fiz a minha parte. E mesmo assim, às vezes eu me sinto culpada, Senhor, será que se eu tivesse feito mais algo? Será que eu... Não sei. E aí eu me lembro de João 10, 27, anota aí João 10, 27. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, eu as conheço, elas me ouvem, elas me seguem. Então, gente, entenda algo, Jesus tinha consciência disso.
Nem todo mundo ouvia a voz de Jesus. Por quê? Porque nem todo mundo era ovelha do aprisco de Jesus. Existiam pessoas que o próprio Jesus... Gente, não tem ninguém com um poder de convencimento maior do que Jesus. Não pisou nessa terra. E então Jesus, com toda a autoridade que estava sobre ele, que também está sobre nós, porque nós temos o Espírito de Deus, mas Jesus, sendo Jesus, com toda a autoridade, com todo o Espírito de Deus sobre ele, ele não conseguiu fazer com que todas as pessoas acatassem as suas palavras. Por quê? Porque o Senhor não criou robôs, o Senhor deu livre-arbítrio para as pessoas. Não é que ele não teve poder para isso, é porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. É por isso. Se ele quisesse obrigar, ele obrigaria porque ele tem poder, ele é todo poderoso. Mas ele não faz isso. Então entenda que quem é ovelha do Senhor vai ouvir a voz e vai se permitir ser conduzida. Se você está investindo na vida de alguém, está fazendo tudo isso que a gente falou para você, e mesmo assim essa pessoa não quer nada com nada, não está se ajustando, tire esse peso de você. Você vai continuar orando? Sim, sempre. Você vai continuar colocando fé? Sempre. Você vai continuar sendo uma pessoa que cuida, que ama? Sempre. Mas entenda que nem tudo depende de você. Você vai fazer a sua parte. Você vai ser instrumento de Deus. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, porque você vai estar jejuando, intercedendo. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Depende dessa pessoa abrir os seus ouvidos e falar assim, eu quero ouvir a voz do Senhor. Porque tem gente, meu querido, que vai ter o melhor pastor, que vai ter o melhor conselho, que vai ter o melhor cuidado, que vai ter os melhores, sabe, estratégias, cuidados, proteção, tudo. E mesmo assim elas vão se perder, porque elas não ouvem a voz do Senhor. Simplesmente por isso. Porque elas não são ovelhas do Senhor. Elas não são ovelhas por quê? Porque elas não querem. Existem pessoas que simplesmente não querem. E aí? Você vai se matar por causa disso? Não. Existe gente que quer. Você vai ser instrumento sobre quem quer. E você vai desistir daquele? Não. Você continua orando, você continua aplicando fé, você continua dando oportunidade, mas você não vai carregar um fardo que não é seu. Deu para entender? Tudo certo? Porque tem líderes morrendo. Existem pessoas que estão assim, ai meu Deus, fulano se desviou, ai Jesus, é minha culpa. Depende. Você tem que entender, fez a sua parte, você está fazendo a sua parte? Então descansa no Senhor. Permanece fazendo a sua parte. Senão você vai morrer e por conta disso outras pessoas vão deixar de ser alcançadas. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Deu para entender, gente? Deu para encerrar aqui essa live com essas dicas para nós? Eu espero, depois eu quero o feedback da apóstola Suzana, que foi ela que nos pediu esse tema. Se você tem algum tema interessante, pastora, eu tenho tal dúvida, manda no meu direct aqui no Instagram, manda no nosso WhatsApp, se você tem o nosso WhatsApp, porque eu anoto esses temas pra gente trazer aqui com você, pra gente tratar. Né, pastora, eu quero um dia participar da live. Manda lá que eu chamo você para participar conosco. Você faz a pergunta ao vivo, a gente responde, vai ser uma bênção. Tá certo? Então, assim, eu espero que tenha abençoado a sua vida, essa live. Se você pegou o bonde andando, você vai voltar e assistir ela desde o início, porque eu sei que é um tema poderoso para esse mês de férias, para você que quer cuidar bem das ovelhas que estão debaixo do seu cuidado. E eu sei que o Senhor, através da sua vida, vai lhe usar como instrumento para que o reino de Deus seja edificado. Então, eu estou muito feliz que você está aqui. E eu lembro você que está por aqui, gente. Nossa plataforma do Reino Academy estão com as vagas abertas, mês de julho, cupom de desconto, tá? R$200 esse cupom de desconto, vale muito a pena você se inscrever. Quer saber mais? Clica no link da nossa bio, plataforma do Reino Academy, você vai no checkout para realizar a sua compra e você vai colocar o seguinte cupom de desconto, plataforma DR... Ai, perdão, dei errado. Ai, Jesus, calma. Reseta. Desconto, tudo em letra maiúscula, desconto PDRA. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, me passa mensagem no direct que não tem erro. Para você ser nosso aluno, aproveita essa oportunidade de ser aluno da plataforma do Reino Academy durante esse mês de julho, porque nós estamos com esse super valor promocional para que você possa entrar nessa plataforma e lá tem tudo, tem um trilho que você precisa para cada passo a passo da sua liderança. Célula, discipulado, pregação, casas de paz, trabalhar a questão da liderança interna, liderança emocional, tudo que você puder imaginar está contido nessa plataforma. Todo passo a passo para uma liderança extraordinária, para que você possa ter um ministério frutífero, tá certo? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós temos mais uma live meio-dia e eu espero você, tá? Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado por todos que estão aqui presentes agora com a gente, tá? Alguns estão entrando agora, assista depois, vai ficar salvo aqui no nosso feed. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Até amanhã, nos vemos meio-dia, viu? Em ponto.